Olá pessoal, professor Clarino do Vale do curso Invictus, dando mais dicas sobre questões da OCP, né? Para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar, do Estado do Espírito Santo, e para você que vai fazer concurso aí pelo resto do país aí, né? Seja lá onde for, onde tenha também questões de concurso de português, tá ok? Agora, antes de começar a resolver as questões, eu queria, né, dar uma dica importante a você. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você receber as notificações sobre as nossas aulas, ok? Pra você não perder nada, tá bom? Então, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal, ok? Agora, vamos à questão número 4, né? Em inevitável, ao enunciado, vamos ao enunciado da questão número 4. É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. A conjunção destacada exprime uma ideia de... Repara que a conjunção destacada aí é a conjunção quando, ok? É a conjunção quando que está aí destacada na frase do enunciado. Essa conjunção quando é chamada de conjunção temporal. Ela não transmite outra ideia a não ser essa. Ela sempre vai ser conjunção temporal. Não há outra ideia que ela possa transmitir. Ao contrário das outras conjunções. Existem conjunções que podem transmitir 2, 3 ideias diferentes. Mas não é o caso do quando, tá? Toda vez que aparecer a conjunção quando, pode ter certeza que ela vai ser sempre conjunção temporal, ok? Você tem que tomar cuidado com as outras, né, que pode ter 2 ou 3 ideias diferentes, ok? Na letra A, vamos às alternativas, vamos dar uma olhadinha nas alternativas, o que eles nos apresentam aí, vamos lá. Letra A, tempo, pois é, tempo é a nossa resposta, exatamente, por ser uma conjunção temporal, olha o nome, temporal, ela dá a ideia de tempo, porque ela não transmite outra ideia. Tá bom? Já na letra B, por que não pode ser letra B, professor? Porque na letra B é modo. Modo, a conjunção quando não dá ideia de modo, né? Quem é que dá ideia de modo? Bom, qual a conjunção da ideia de modo, professor? Pois é, qual é a principal conjunção da ideia de modo? Qual é? Essa aqui, ó. É o mal com L, né? Aí, ó, que o pessoal até aprende, que é o contrário de bem, né? Aí, o mal com L se escreve com L quando é o contrário de bem. Pois é o advérbio, né? É o advérbio de modo, aí, o mal com L. Tá bom? Que você pode trocar pelo bem, né? Assim, ele agiu mal, ele agiu bem. Tá vendo? Um modo como ele agiu, tá vendo? Ele agiu mal, ele agiu bem. Se você puder colocar o bem no lugar do mal e a frase ficar boa, é porque ele está cobrando o mal com ele. É o advérbio de modo. Aí sim. E mesmo assim não é conjunção, hein? E mesmo assim não é conjunção. O mal com ele pode até ser conjunção temporal, igual quando. Mas para ser conjunção temporal, olha a dica. Ele tem que ser uma conjunção, um contexto em que ele possa ser trocado, substituído pelo quando. Aí você vai me perguntar, mas como é possível? O mal com ele fazendo o papel do quando? Como é que é isso? Ué, mal ele chegou, saiu. Repara direitinho. Se você trocar aqui o mal pelo quando, ó, fala quando ele chegou, né? Fala quando ele chegou, olha aí, ó, que é a conjunção que nós estamos estudando aqui, ó, quando. Aí, esse mal com ele vai passar a dar a mesma ideia do quando. Tá vendo? Então é sinal de que é possível que o mal com ele também funcione como conjunção temporal, tá? Ele pode funcionar tanto como advérbio de modo, mas ele pode ser conjunção temporal se puder ser trocado, substituído pelo quando, que é a nossa conjunção aqui, objeto do nosso estudo aqui. Tá bom? Vamos à alternativa letra C. Na letra C, ele fala em intensidade. Poxa, intensidade, né? Quem trabalha com ideia de intensidade? Qual é a conjunção? Qual é o advérbio que trabalha com intensidade? Pois é o advérbio muito. É o principal advérbio que trabalha a intensidade, esse muito aqui, ó. Principalmente ele, tá bom? Esse muito, tá? Muito, pouco, né? Qual é o contrário de muito? O contrário de muito é pouco, né? Aí, ó, tanto muito quanto pouco trabalham com ideia de intensidade. São advérbios de intensidade. Mesmo assim, não são conjunções, hein? Olha lá, hein? São advérbios de intensidade. Lugar. Pois é, palavra que está na letra D, na alternativa letra D. Lugar. Pois é, quais são as principais palavrinhas que estão em ideia de lugar, professores, que são cobradas em concurso? Lugar é o onde, né? É o onde, que vem sendo cobrado em concurso, é o onde, é o aonde. E é possível até mesmo donde, viu? Pois é, onde, aonde, donde, são formas que dão ideia de lugar, né? Tá vendo? Dão ideia de lugar. E existem as três, tá? Onde, aonde, donde. Tá ok? Tá bom? Todas as três existem. Não tem nenhuma forma errada aqui, não. O que não existe é da onde. Olha lá, eu estou dizendo donde, hein? Donde, presta atenção. Eu estou falando donde, tá? O que não existe é a forma da onde. Da onde é que não existe, né? Agora, donde existe. Donde nada mais é do que de onde. Né? Quando você fala assim, de onde você veio, fulano?
Né? Aí você pode perguntar, de onde você veio, fulano? Então não tem nada de errado, viu, no donde? Ok? Bom, aí na letra E, ele já fala de dúvida. Dúvida, poxa, né? Quem vai trabalhar a ideia de dúvida é o quê? É a palavra, que palavra você trabalha a ideia de dúvida, principalmente? É o talvez, né? O advérbio talvez é o principal advérbio de dúvida é esse aqui, ó. Talvez. Talvez eu vá, talvez eu faça, talvez eu viaje. Tá bom? Então, talvez. É a principal palavrinha da ideia de dúvida. Hipótese. Tá ok? Por isso que não é a letra E também. Né? E confirmando que nossos alunos no início, que a resposta realmente da número 4 é a letra A. Porque realmente quando é temporal. Não tem outra ideia para ser trabalhada com a condição quando, a não ser essa aí. É de tempo. Tá bom? Agora vamos à questão número 5. Olha aí, a próxima questão aí. Né? A próxima questão é a número 5. Vamos ler o enunciado da número 5, pessoal. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta na sequência uma palavra com tritongo, uma com hiato e outra com dígrafo. Olha o enunciado da questão número 5. Vamos lá, presta atenção. O que ele está cobrando aí? Ele está cobrando aí os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos nós temos em português. Né? Que encontros vocálicos são esses, professor? São aqueles encontros de vogais. Tá? Que podem, que ficam um do lado da outra ali. Agora, se vão ficar na mesma sílaba ou se vão ficar em sílabas diferentes, aí vai depender da pronúncia, vai depender de como você pronuncia as palavras. Porque olha só, nós temos 3 encontros vocálicos. Nós temos o ditongo. O que é ditongo, professor? Ditongo é quando você tem semivogal mais vogal. Como assim, professor? Semivogal mais vogal? Não são 5 vogais que nós temos em português? Sim, A, E, I, O, U. Né? Mas acontece que a vogal que é pronunciada fraquinha, de forma fraca, tá? Ela vai ser chamada de semivogal, tá bom? Tá? Semivogal. Então, geralmente são as vogais I e U. Geralmente, tá? Olha lá, geralmente, não sempre. Geralmente I e U é que são pronunciadas fraquinhas, como semivogais. Pois é, então, se você tiver uma semivogal primeiro na pronúncia, e seguida de uma outra vogal que é pronunciada com força, com mais intensidade, mais forte do que a semivogal, aí você vai ter um ditongo. E olha a dica, hein, de divisão silábica. Aí você vai fazer uma divisão silábica? Sim, porque às vezes a banca cobra a divisão da palavra. E para você dividir a palavra, você tem que saber isso aqui, ó. Né, como se pronuncia a palavra. Porque os ditongos são inseparáveis. Olha o que eu estou falando. Ditongos são inseparáveis na divisão silábica. Assim como são inseparáveis também os tritongos. Tritongos? O que é tritongo? Ó, o nome já diz aqui, ó, tri. É porque vai ter, né? Vai ter o quê? Vai ter um conjunto de 3 vogais. Tritongo. Não são 3 vogais que serão pronunciadas, mas olha só. Elas têm que ser pronunciadas nessa sequência aqui, ó. Semivogal, mais vogal, mais semivogal. Tem que aparecer a primeira fraca, depois a forte e depois a fraca de novo. Se não tiver essa sequência na pronúncia da palavra, então você não vai ter ali o tritongo, tá bom? E o enunciado pede, né, que depois da palavra que tenha lá um tritongo, que apareça uma com hiato. Pois é, o hiato é justamente o outro encontro vocálico que nós temos em português, né? Hiato. Hiato é justamente quando 2 vogais são pronunciadas com a mesma intensidade. Aí é vogal mais vogal. E aí diz que na divisão silábica tem que separar. A divisão silábica diz que tem que separar as 2 vogais. Quando as 2 são pronunciadas com a mesma intensidade, você não pode deixar na mesma sílaba, tem que separar as 2, tá? Então é isso. Esses são os encontros vocálicos, tá? Cuidado! Existem os encontros vocálicos e existem os encontros chamados de encontros consonantais. Aí, ó, cujo nome já explica tudo. Né? Que são encontros consonantais? Encontros de consoantes. Né? Quando você tem lá um PR, né? Um BR, né? Tá vendo? Um PL. Isso aqui é encontro de consoante. Toda vez que tiver duas consoantes uma do lado da outra, você tem encontro de consoantes. Então são encontros consonantais. Só isso, nada demais. Mas o foco das bancas realmente não é isso. O foco da banca são os encontros vocálicos. Esse que é o foco da banca. Tá ok? Então, sabendo... e outra coisa, no enunciado ele pede que a terceira palavra da alternativa à resposta seja um dígrafo, que tenha um dígrafo nessa palavra. Dígrafo.
O que é dígrafo? Olha, o que vem a ser esse tal de dígrafo? Olha a palavrinha, dígrafo. Dígrafo, a palavra já diz tudo, ó. Dígrafo. Di é 2. Grafo é letra. Então você tem o que aqui? Você tem uma palavrinha que tem, olha só, você tem uma palavra que tem duas letras que vão ser pronunciadas como se fossem um fonema, que equivale a um fonema. Olha lá, hein? Um fonema. Então nós temos em português vários exemplos de dígrafo. Sim, vários. O CH de chuva, né? O RR de carro, é assim? O SC de desço. Tá vendo aí, ó, né? O SC cedilha, tanto o SC quanto o SC cedilha, os dois. O SC e o SC cedilha, os dois. Tá vendo? Os dois são dígrafos, tá? Isso aqui tudo é dígrafo. O QU, cuidado com esse QU. Aí é que tá a pegadinha da banca. Cuidado. O QU será dígrafo, por exemplo, na palavra quilo. Na palavra quilo. Porque na palavra quilo, é isso que leva muita gente à confusão. Na palavra quilo, o Q e o U são pronunciados com som de vogal. Desculpa, de vogal não, de K, da consoante K. Aí você vai ter aqui, ó, quilo, como se fosse aqui, ó, um K. Eu vou colocar aqui entre barrinhas para você visualizar o som que está aparecendo aqui, ó. É o som de K. Então, esse QU é um perigo, porque às vezes ele pode ser pronunciado como dígrafo, mas às vezes não. Às vezes o U lá do QU pode ser pronunciado mesmo, fraquinho. E aí esse U vai ser uma semivogal. Cuidado. Tá vendo? Existem palavras em que o U realmente pode ser pronunciado, né? Como se fosse uma vogal fraquinha, tá? Então a gente vai ver sobre isso aqui daqui a pouquinho, tá? Na alternativa, a gente vai olhar as alternativas, vai aparecer alguma coisa nesse sentido, tá? Já estou logo avisando que nas alternativas vai aparecer lá uma situação em que o U, junto ao Q, será pronunciado. E aí não será mais dígrafo, tá bom? Então, a questão manda, olha lá, assinalar a alternativa que apresenta nessa sequência um tritongo, um hiato e uma palavra que tenha dígrafo. Pois é, vamos lá. Vamos às alternativas. Na letra A, nós temos Paraguai. Paraguai, olha aí, ó. O que eu tenho em Paraguai? Paraguai eu tenho aí 3 vogais aí, né, professor? Tem 3 vogais. Agora a questão é saber se elas sendo pronunciadas, né, aí, ó, como o quê? Aí, ó, quando você fala Paraguai, olha o que você tem aqui, olha a pronúncia. Você tem aqui a pronúncia do U, fraquinha, ó, semivogal, do A, que é forte, do I, semivogal, olha aí, ó. Então o que você tem aqui? Você tem justamente aquela sequência que eu havia falado agora há pouco, hein? Olha lá, que sequência? A sequência do tritongo. Olha aqui. Semivogal, vogal e semivogal. É exatamente aqui, ó. Semivogal, vogal, semivogal. Tá vendo? É um tritongo. Então na palavra Paraguai eu tenho um tritongo. Pois é. É exatamente isso que a banca está me pedindo, né? É um tritongo, né? A primeira palavra seja um tritongo. Então, por enquanto, a letra A é a resposta, por enquanto. Mas eu tenho que olhar as outras palavras que estão do lado aí da palavra Paraguai na letra A. Do lado da palavra Paraguai, que palavra eu tenho? Pois é, do lado da palavra Paraguai eu tenho a palavra quão. Pois é, e aí? Acabei de falar agora há pouco, hein? Toma cuidado com esse U que vem junto ao quê? Porque esse U, quando vem junto ao quê? Lá na palavra quilo, que eu falei agora há pouco, lá ele não é pronunciado. Lá ele é pronunciado com som de K, não é? Quando você fala quilo, som de K. Mas aqui, olha aqui. Aqui você fala quão, você não fala cão, você fala quão. E quando você fala quão, olha o que acontece. O U, ele é pronunciado, é uma semivogal. O an também é pronunciado, ó, com sinal de nasalização aqui, que é o tio, hein? O tio não é sinal de acento gráfico, é apenas um sinal de nasalização. Isso já foi cobrado em prova de concurso, hein? Para que serve o tio em português? Só para nasalizar. É nasalizar. O que é nasalizar, professor? Para indicar que o ar está saindo pela boca, mas também pelo nariz. É sinal de nasalização. É an, tá vendo? An, e não a. Só para isso. E aqui você tem, ó, o an, que está sendo pronunciado com força, com intensidade, e esse o no final aqui, que está sendo pronunciado muito fraquinho. Quão, com som de u. Pode ver que nem som de u ele tem, é u, não é som de u. Então você tem aqui uma semivogal u, uma semivogal o com som de u. Semivogal o com som de u.
Então você tem aqui, olha aqui, ó, olha o que você tem aqui. Três vogais, cuidado com esse U, ajuda o quê, né? Em que o U é pronunciado, viu? Ao contrário lá do U de quilo. E aí você tem aqui a sequência que também corresponde ao quê? A um tritongo. Então eu tenho aqui um tritongo. Mas acontece que o enunciado da questão pediu que do lado da primeira palavra apareça uma palavra com hiato. Pois é, e quão tem um tritongo. Se tem um tritongo, não é a resposta, porque ele quer uma palavra que tenha hiato. Por isso que a letra A tem que ser descartada. Ela não pode ser a resposta da questão por causa disso. Tá bom? Além disso, do lado do quão e na letra A, nós temos a palavra ruim. Olha, cuja divisão silábica, aí, acompanhando a pronúncia, é assim, ó, ruim. Sim, em que o U é pronunciado com a mesma intensidade do I. Com a mesma intensidade, com a mesma força de intensidade. Então você tem aí duas vogais pronunciadas com a mesma força de intensidade, que constituem aquilo que nós falamos como hiato. Aí, ó. É o hiato. E segundo a regrinha de ortografia e de divisão silábica, hiato, as vogais que constituem hiato têm que ser separadas. Não pode ficar na mesma sílaba, não. Então você tem um hiato aqui, ó. Mas não é isso que o enunciado pede. O enunciado quer que a última palavra da alternativa tenha um dígrafo. Que é o quê? Quando você tem duas letras que vai pronunciadas com o mesmo som, Não é o caso aqui de ruim. Portanto, realmente a letra A não é a nossa alternativa correta. Vamos à alternativa da letra B. B de bola. Já analisamos a palavra quão lá na letra A. E ela aparece iniciando aí, iniciando. Tá vendo? A letra B de bola. Então, como no enunciado eles estão pedindo uma palavra que tenha tritongo no início, então por enquanto, hein? Só por enquanto. Sem olhar as outras palavrinhas do lado, por enquanto a letra B se encaixa no que está sendo pedido. Bom, aí depois pediu, uma palavra que tenha, olha lá, que tenha um hiato, não é isso? Olha, aqui tem um hiato. Tá vendo aí, ó? Que tem um hiato. E aí nós temos aí a palavra saúde, do lado da palavra quão. Saúde. Aí, ó, do lado de quão, na letra B, nós temos saúde. Pois é. Estou dividindo assim porque você já sabe por quê, né? É porque nós temos duas vogais com a mesma fonte de intensidade, formando um hiato, e aí, de acordo com a divisão silábica, tem que separar as duas, hein? Olha lá, separar as duas. Então nós temos um hiato aí em saúde. Então tá. Professor, então tá tranquilo. Então a letra B, por enquanto, está sendo a resposta. Porque nós tivemos primeiro o quão, que é um tritongo, a segunda, que é um hiato, está de acordo com o enunciado, por enquanto. E agora nós temos a palavra pedra. 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 Que está do lado aí, né, da palavra saúde, lá na letra B de bola. E o enunciado quer que seja uma palavra que tenha dígrafo. E você sabe o que é dígrafo, eu falei agora há pouco. Dígrafo, se você tem duas letras pronunciadas com o mesmo som. É o CH de chuva, né? Olha lá, hein? Tá vendo? É aquele CH de chuva, o RR de carro, tá vendo? É o SS de passeio, né? O SC, o SC cedilha. Já falei para você o que é dígrafo. Agora olha o que nós temos aqui em pedra. O que é isso em pedra? Pedra nós temos aqui um D e o R. Mas você fala pedra? Pedra? Você pronuncia isso aqui. Pedra. Você pronuncia as duas consoantes, sim. Pedra. Tá? Você tem o som do D e tem o som do R. E além disso, aí ó, você tem aqui aquela classificação que eu falei para você agora há pouco. O encontro de quem? O que é isso aqui? É o encontro de duas consoantes. Você pode falar então que aqui você tem um encontro consonantal. Mas falar que é dígrafo, não. Dígrafo é que você tem duas letras, você tem apenas uma pronúncia, uma só. Não é o que acontece em pedra. Por isso que você não pode marcar a letra B também. Tá vendo? Então, por isso que a letra B não será a nossa alternativa à resposta. Vamos à letra C. Na letra C, quão aparece lá no início, né, da letra C, e você já sabe que quão possui um tritongo, né? Então, de acordo com o enunciado, tá certinho. Tritongo primeiro. Depois ele pede uma palavra que tenha hiato, não é isso? Hiato. Nós já analisamos a palavra ruim aqui, ó. Lá na alternativa A, já vimos a palavra ruim. E vimos que na palavra ruim, nós temos um hiato. Sim, ruim. Tá? Bom, e o enunciado pede que a última palavra tenha um dígrafo. Eu acabei de falar agora há pouco o que é dígrafo, e até dei exemplo de dígrafos, não foi?
Pois é. Então, olha que aparece na letra C, a palavra chave, em que realmente, aí ó, em que realmente aqui sim eu tenho um CH, olha aí ó, funcionando como dígrafo, porque eu vou pronunciar isso aqui como se fosse um fonema só. Esse CH é pronunciado como se fosse apenas um fonema, apenas um fonema, tá ok? Ou seja, chegamos à nossa alternativa à resposta, né? A alternativa à resposta, voltando à nossa quinta questão, aí ó, é a letra C, porque ela que tem aquela sequência que foi pedir pelo enunciado. Na letra D, por que a letra D não é a resposta, pessoal? A letra D de dado? Ué, porque na letra D de dado começa com saída, que é o mesmo caso de saúde. Saída, olha lá, nós temos o hiato. Hiato. A banca não quer hiato primeiro, ela quer um tritongo, né? Ela quer um tritongo. Aí, ó, então aqui eu tenho um hiato, em que duas vogais são pronunciadas com a mesma intensidade, tá vendo? Saída. Já quebrou aí, de cara, porque não é a resposta, porque a primeira palavrinha tem hiato. E eles querem uma palavra que tenha tritongo. Tá? Depois ele colocou poesia. Poesia. Ó, em poesia. Vamos dizer de poesia, pessoal. Poesia. Olha aí que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui no final, ó, um hiato lá no fim, ó. Outro hiato, ó. É, a divisão silábica ela acompanha a pronúncia, tá? Você divide tal qual se pronuncia. Aí, ó. Poesia, é assim que a gente fala, então. Olha lá a divisão silábica. Então, em poesia, nós temos um hiato. É, até que o enunciado falou que a segunda palavra tem que ter um hiato, né? Pois é, então, né, está de acordo com o enunciado. A segunda palavra apenas, mas a primeira não, né? E na última palavrinha da letra D, chave aparece aí realmente. Nós já vimos que chave tem realmente o quê? Nós temos um dígrafo em chave. Então, a letra D só não será a resposta, só não vai ser a resposta da letra D de dado por causa do saída lá no início. Porque em saída tem um hiato e eles não querem hiato, eles querem um tritongo, tá bom? Na letra E, professor, por que não pode ser a letra E? Porque na letra E, Paraguai, tritongo, de acordo com o enunciado, perfeito. Na segunda palavra, olha lá, nós temos saída, que é um hiato. Só que, mais uma vez, a palavra pedra aparece lá na letra E, lá no finalzinho, tá? E na palavra pedra nós não temos dígrafo, nós temos apenas um encontro consonantal, né? Então, por causa desse encontro consonantal que tem na palavra pedra, a letra E também não é a resposta. Confirmando aquilo que nós falamos agora há pouco. Ou seja, a resposta realmente daqui da questão é a letra C, tá? Cuidado, a dica, voltando a falar sobre a importância dessa matéria é muito importante. Cuidado, né? Quilo, olha lá, quilo, tá vendo? Quero. Quando você fala quilo e quero, ó, quando você fala quilo, quero, ó, o Q e o U são pronunciados como se fosse uma letra, um fonema só. Cuidado. Isso aqui é dígrafo, hein? Dígrafo, é som de K. Aí, ó, som de K. Tá vendo? Cuidado também com, ó, o GU de guerra, porque o GU de guerra, aqui, esse U, ó, não é pronunciado aqui, ó, não é. Isso aqui também é dígrafo também porque você não pronuncia esse U. Cuidado. Por quê, professor? Mas existe situação em que o U esteja junto do G e é pronunciado? Sim, é o caso, por exemplo, de linguiça. Aí, ó. Né? Ó, o professor está escrevendo sem um trema, não é porque o professor esqueceu, não, o professor esqueceu não, é porque não tem mais trema. A reforma ortográfica eliminou o trema, então não tem mais trema, mas o U continua sendo pronunciado. Você não deve nunca falar linguiça, hein? Olha lá, hein? Não existe linguiça. Porque sumiu o trema, então eu vou pronunciar diferente. Não vai, não. A pronúncia continua sendo a mesma. Linguiça, ó, linguiça. O U é pronunciado. Tá vendo? O I também. Então aqui nesse caso que você tem duas vogais, aí ó, sendo pronunciadas com intensidades diferentes, e aí você tem um ditongo. Tá vendo? O U aqui é semivogal, ó, fraco. O I é que é a vogal forte. Viu? Então tomar cuidado que esses encontros QU e GU, olha lá, hein? Em que esses encontros podem ser tanto dígrafo quanto o quê? Ditongo, depende da pronúncia do U que se fizer junto a essas consoantes, né? Q e G. Cuidado, tá bom? Essa é a dica, hein? Para você não ser aí, ó, vítima, né, de um vacilo aí com relação a essas questõezinhas aí. Bom, vamos à questão número 6. A nossa sexta questão, olha lá. Nossa sexta questão.
Tá vendo? Ó, que vai cobrar aí algo que tem alguma coisa a ver com o quê, professor? Com o quê? Com isso que a gente acabou de falar aqui agora, né? Com a pronúncia das palavras. Ah, é acentuação gráfica, professor. Pois é, mas quem disse que a acentuação gráfica não tem nada a ver com pronúncia? A pronúncia é a pronúncia das palavras que vai determinar a acentuação gráfica, sim. Oxítonas, palavras, olha só, hein? Palavras cuja sílaba tônica é a última. Paroxítona, olha só, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Aí é proparoxítona. Isso depende da pronúncia, né? Sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima, depende de como você vai pronunciar a palavra. E não se esqueça que as palavras têm uma pronúncia esperada, hein? Uma pronúncia pré-determinada pela norma culta, não é do jeito que você quer não, hein? Não é do jeito que você quer não, olha lá, cuidado. Então ele quer que você marque aí a alternativa, vamos ao enunciado da questão 3. Assinale a alternativa em que as palavras recebem o acento gráfico pela mesma regra. Olha isso. Aí o candidato tem que saber, né? Tem que saber as principais regrinhas de acentuação gráfica, né? Pois é. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Pois é. Acentuam-se as paroxítonas que não tiverem essas terminações. Essa é a dica que o professor fala para você. Você vai acentuar as paroxítonas que não tiverem as terminações das oxítonas. Para não ficar decorando muita terminação, eu trabalho com esse sistema. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS e as paroxítonas que não são terminadas com essas terminações. Por meio disso aí, você vai acentuar tranquilamente tanto as oxítonas quanto as paroxítonas, tá ok? Esse é o recado que eu dou para você. Pois é. E as vogais I e U, você acabou de ver no exercício anterior, que fazem hiato, geralmente, essas vogais I e U, quando fazem hiato, tá? Elas têm que ser acentuadas. Acentuadas. Mas só se estiverem sozinhas ou acompanhadas no máximo da consoante S, tá? Essa é a regra geral de acentuação gráfica que está sendo cobrada aqui. Vamos lá. Bom, e existe uma outra, né, que diz que toda paroxítona terminada em ditongo, ainda bem que você já sabe o que é ditongo, eu acabei de falar. Ditongo, duas vogais, pronunciadas com densidades diferentes, né? E aí por isso mesmo é inseparável, ditongo, né? Então, olha lá, hein? Toda paroxítona que tiver terminação em ditongo tem que ser acentuada também. Vamos ver aqui. Vamos às alternativas. Vamos olhar uma por uma. Vamos lá. Letra A. Saudáveis. Olha o que acontece em saudáveis. Olha. Saudáveis. Saudáveis. Tá vendo? Em saudáveis, eu tenho um acento aqui, ó. Na penúltima sílaba. Pois é, na penúltima. E por que é acentuado, professor? Por que é acentuado? Justamente porque aqui no fim, aqui, ó, no finzinho aqui da palavra, saudáveis. Olha o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, duas vogais sendo pronunciadas com intensidade diferente. Eu tenho um ditongo. Um ditongo. E eu falei para você agora há pouco que uma das regrinhas de acentuação gráfica mais cobradas é toda paroxítona, né, cuja sílaba tônica é a penúltima. Olha aí, ó. Se for terminada em ditongo, tem que ser acentuada. Então, saudável segue essa regra aí. Aí a palavra do lado, da letra A palavra do lado da letra A é saúde. Né? Analisa aqui comigo no quadro, na lousa, o que acontece com saúde? Quando eu vou dividir, hein? Saúde, na lousa aqui, ó. Saúde. Ixi. Aí, ó. Então já viu que são coisas diferentes, porque lá em cima eu não pude separar, é de tom. Aqui eu já separei as vogais, é porque aqui embaixo agora eu tenho, hiato. Duas vogais sendo pronunciadas com intensidade diferente. O U, que eu acabei de falar agora há pouco, quando fizer hiato, tem que ser acentuado. Então essa regrinha aqui é outra, diferente da que justificou o acento em saudáveis. Por isso que a letra A não pode ser a nossa resposta. Ele quer a alternativa? O enunciado diz, olha o enunciado, assinale a alternativa em que as palavras recebem o acento gráfico pela mesma regra. Então, enquanto eu tiver palavras acentuadas por regras diferentes, eu não vou ter minha resposta. Né? Vamos à letra B. Vamos à alternativa letra B, para ver o que tem lá. Hábitos. O que nós temos em hábitos? Hábitos. Hábitos. Por que hábitos é acentuada? Hábitos é acentuada porque é aqui, ó, a sílaba tônica, olha. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Ela é uma proparoxítona.
ela é uma proparoxítona, porque a sílaba tônica dela é a antepenúltima. Tá vendo? E aí, você sabe, essa é uma regra universal que não tem exceção. Toda proparoxítona em português é acentuada. Toda, não tem exceção. É uma das poucas regras em português que não tem exceção. Né? Toda proparoxítona é acentuada. Toda. Aí aqui do lado, né? O que nós temos aqui do lado aqui, tá, da palavra hábitos é a palavra após. Olha lá. Do lado aí de hábitos é após. E aí, professor, o que é após acentuada? Bom, tá na cara que não é uma proparoxítona, porque a sílaba tônica é a última aqui, ó. É uma oxítona, portanto. É uma oxítona terminada em O, cuja última vogal é O. Então ela é acentuada por aquela regrinha que diz que toda oxítona terminada em A, E, O, em ENS é acentuada. Ou seja, mais uma alternativa que contém, tá vendo? Regra diferente de acentuação gráfica e por isso não é a nossa resposta. Vamos à letra alternativa C. Vamos ver se a letra C se encaixa naquilo que está pedindo. Cenário. Ó, cenário. O que nós temos em cenário? A mesma situação que nós vimos em saudáveis. A mesma situação que nós vimos em saudáveis. Como assim? Nós temos uma palavra que é paroxítona, que a sílaba tônica é a penúltima, e aqui no finzinho aqui, ó, dela existe um ditongo. Porque quando você fala cenário, ó, o I e o O são pronunciados. É lógico que uma é mais forte que a outra, né? Cenário. Então você tem uma paroxítona terminada em ditongo, tá vendo? Assim como aconteceu em saudáveis, né? Tá bom? Agora tem que ver se a palavra do lado aqui também se encaixa nessa mesma regrinha, né? A palavra média. Ó, média. Pois é, média. Olha lá. Palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. E olha aqui no fizinho que eu tenho, ó. Olha no fizinho que eu tenho, ó. Média, em que o I é uma semivogal, fraquinho, quase não é falado, e o A é vogal. Ou seja, aqui eu tenho realmente um ditongo no fim. Também. Então, meus caros, olha aí, eu tenho aqui, ó, duas palavras que obedecem à mesma regrinha gramatical, né, de acentuação gráfica. São duas paroxítonas terminadas em ditongo, tá? E não há exceção também para essa regra, tá? Toda paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada. É uma das regrinhas mais importantes de acentuação cobrada em concurso. E é por isso que a alternativa à resposta da sexta questão é a letra C. É a letra C, tá? Só para dar uma olhadinha nas outras alternativas, né? País. Olha aí, professor, por que país? Aí, não se encaixa naquilo que está sendo pedido. Porque país, eu tenho aqui, ó, vogal, né? O I sendo pronunciado com a mesma intensidade do A. Portanto, o quê? Hiato. E ele não quer uma palavra que tem hiato no início. Ele quer uma palavra que tenha o quê? Ele quer palavras que tenham a mesma regrinha de acentuação gráfica. Não é aí, ó, país. E depois ele tem física aqui do lado, ó, física do lado de país. Aí você vê claramente que não tem a mesma justificativa, né? Física é o quê? Sílaba tônica, aí, ó, antepenúltima. Palavra proparoxítona. Toda a paroxítona é acentuada. Não tem nada a ver com a regrinha do hiato. Aquela que diz que tem que acentuar o I e o U quando faz hiato. Tá vendo? Regras diferentes. Por isso que a letra D não é a resposta. E na letra E, nós temos aí, a letra E, infância. Ó, infância. Que é uma palavra paroxítona, né? Sílaba tônica é a penúltima. Ó, terminada em quê? Ditongo, né? Ditongo. Tá vendo aqui? Uma paroxítona, que é a sílaba tônica é a penúltima, terminada em ditongo. Quando você fala infância. O I é fraquinho e o A é o mais forte. Ditongo. Tá vendo? Agora, será que a palavra do lado aí também, hein? Será que a palavra do lado tem essa mesma situação? De uma paroxítona terminada em ditongo? Não, né, gente? É o caso de... Aí, ó, a palavra do lado aí é já. Poxa, já é acentuada por outro motivo. Já é acentuada por outra coisa. Qual o motivo que justifica o acento em já, professor? Ué, já é o quê? Já é um monossílabo. É um monossílabo terminado em A. E a regra diz que todo monossílabo... O que é monossílabo? Palavra que tem apenas uma sílaba. Todo monossílabo terminado em A, E e O, essas três terminações, hein? A, E, O, devem ser acentuadas. Então, todos os monossílabos terminados em A, E, O. Como é o caso de já, como é o caso de pé, como é o caso de pó, né? Aí você acentua. Mas não tem nada a ver com a regrinha que justifica o acento em infância, por isso que a letra E também não é a resposta. Confirmando, né?
Portanto, a nossa alternativa correta que é a letra C, aí na sexta questão. Ok?